Olá pessoal, então vamos começar. Aqui a gente tem basicamente uma questão um pouco diferente, né? Porque aqui ela vai nos dar uma mistura, e a massa da mistura não é uma massa individual, mas vai ser interessante fazer, então vamos lá. A questão é a seguinte, quando o carbonato de magnésio sólido é aquecido, uma porção se decompõe para formar óxido de magnésio e gás carbônico. Se 2,25 gramas de carbonato de magnésio são aquecidos até restar uma mistura de MgO e MgCO3 de 1,95 gramas, qual a porcentagem de carbonato, né, do carbonato de magnésio, que é decomposto? Então, vamos fazer o que a questão pede, né? A gente vai ter uma reação que é a seguinte. MgCO3, ele vai ser aquecido, vai ficar agora MgO mais CO2, que aqui é o óxido de magnésio, que é o gás carbônico. E aqui é o carbonato. Daí, agora, o que a gente sabe? A informação crucial que ele nos dá é a massa. Vamos fazer uma reação paralela aqui. Se eu tenho MgCO3, ele é aquecido, e agora vai dar MgO mais CO2, o que eu posso pensar? Eu tinha 2,25 gramas. No entanto, apenas, agora durante a reação, parte disso vai reagir. Então, vai ser menos X. E agora eu vou formar aqui e vou formar aqui, né? No final, eu vou ter... Qual que vai ser o meu final? Eu vou ter o 2,25 menos X, como o que sobrou do meu carbonato de magnésio, né? Que é basicamente essa quantia de 2,25 gramas menos esse fator X. E eu vou ter o que eu produzi de cada um dos dois, né? Já que a reação 1 para 1 vai ser a mesma coisa, em questão de mols. Agora, o que a gente tem que se atentar? Que ele está me dizendo uma coisa importante que é a seguinte. Olha só. Ele está me dizendo que eu vou ter... Aqui, né? Eu vou ter basicamente com desses dois aqui, né? De MgO e MgCO3, 1,95 depois que a reação terminar. Então, no final, esse 2,25 menos x, né? E agora, este x aqui e este x aqui, isso daqui apenas vai ter que dar o meu 1,95. Tá, mas por que isso daqui vai dar o meu 1,95, né? Alguém poderia dizer que não faz sentido, porque eu tenho menos x e mais x, né? Isso é basicamente porque isso daqui a gente está falando questão de mols, né? Então, quando a gente traduz mols para massa, não vai ser a mesma proporção. Por exemplo, a massa molar do MgCO3 é aproximadamente 84,3 gramas. A desse é 40,3 gramas e a desse é 44. Então, mesmo que em questão de mols eles se equivalham, quando a gente transformar esse 1 mol que eu tenho, aliás, não é 1 mol, né, mas esse x mols que eu tenho de MgO para massa e esse menos x aqui, que é uma quantia de mols em carbonato de magnésio para massa, eu não vou ter uma quantia igual de massa nesses dois x. Então, a gente pode dizer que eles são iguais molarmente na quantia de mol, mas não como massa, porque como nos mostra a equação, o número de mols igual a agora é massa por massa molar, né? E quando a gente põe massa molar para lá, a gente multiplica os dois lados, né, para ficar assim, a gente pode ver que mesmo que o número de mols seja constante, a massa vai variar, né, em relação à massa molar, como se fosse uma função. Massa em função da massa molar, vai ser a constante, que é o número de mols, vezes a massa molar, que vai variar em relação a qual vai ser a minha molécula, né? Então, a gente tem que ter noção disso aqui. Então, a gente sabe o quê? Que no final, a quantia
de 1,95 gramas é o que há de MgCO3 e MgO, como diz a questão. No entanto, a gente tem que notar uma coisa. A massa numa reação não se perde, né? A massa, já que o número de átomos antes da reação é o mesmo, a massa também não pode se perder mesmo que reage. Então, agora vem uma pergunta interessante. Se 1,95, né, é o que eu tenho aqui, é o que eu tenho desses dois, onde é que foi aquele 0,3, né? Se o 0,3 não está nem no carbonato nem no óxido, então ele tem que estar no gás, né? Então, a gente sabe uma coisa. Esse X aqui vai se traduzir em 0,3 gramas. E esse daqui vai ser o grande truque dessa questão. Porque olha só, se 2,20, se massa total vai ser a massa da mistura, né? Após a reação, a massa total vai ser a massa da mistura mais a massa de gás, né? Do gás carbônico. Então, e a massa da mistura vai ser a massa produzida de MgO mais a massa que não reagiu do carbonato, né? Então, essa massa aqui de CO2 vai ser necessariamente o 0,3 gramas, porque se eu vou ter 1,95 gramas de carbonato de óxido, né, e se nesse 1,95 gramas vai ter toda a quantia que eu tenho deles, então naquele 0,3 gramas vai ter que estar a quantia, vai ter que estar, vai ter que estar a quantia que eu tenho do outro que foi produzido, né, do que não é nenhum dos dois. E o único candidato possível para isso é o gás carbônico, CO2. Então, eu sei que aqui é 2,25, aqui é 1,95 gramas, mais MCO2. Quando a gente isolar isso, vai ficar assim, 0,3 gramas é igual a massa de CO2. E agora a gente pode usar a nossa relação, né? Vamos lá. Se 1 mol CO2 tem 44 gramas, então, aproximadamente, né? Então, 0,3 gramas vai ter quantos mols de CO2? Vamos fazer a continha aqui. 0,3 gramas igual a 44 gramas vezes x mol. Vezes x mol CO2. Tá. Então, vai dar o seguinte: 0,0082 mols de CO2 igual a X. E agora com isso a gente descobriu uma coisa bem importante, né? Qual que é o número de mols de CO2. Então agora com isso a gente pode praticamente resolver a questão. Por quê? Porque sabendo que o quanto eu produzi de CO2, eu consigo descobrir pela estequiometria o quanto reagiu do carbonato e logo o quanto foi decomposto dele, né? O quanto eu tive que consumir dele para produzir os outros dois. E com isso a gente vai conseguir tirar a porcentagem. Então vamos lá. Mg CO3 vai produzir MgO mais CO2. Se eu produzir 0,0682 mols CO2, então necessariamente, já que é 1 para 1 a reação, né, porque vamos olhar a nossa proporção direitinho, né? Vou pegar isso e colocar embaixo, aqui. A gente vai ter 1 mol desse para 1 mol desse para 1 mol desse. Então, aqui nesse caso, eu vou ter 0,00682 mols desse e 0,000682 mols desse. Por quê? Porque se eu produzir 1 mol de CO2, a cada 1 mol que eu consumo de carbonato de magnésio, eu vou produzir 1 mol de óxido e 1 mol de gás carbônico, né? Então, se eu produzir 1 mol de gás carbônico, eu também tenho que ter consumido essa mesma quantia em mols de
carbonato de magnésio e ter produzido essa mesma quantia em mols de óxido de magnésio. Então, com isso eu já sei a quantia que eu tenho de óxido de magnésio. 2 mols de, de carbonato de magnésio. A quantia que eu tenho de carbonato de magnésio, né, que foi consumida, vai ser MgSO3, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Se a cada 1 mol de MgSO3, como foi falado antes, eu tenho uma massa molar de aproximadamente 84,3 gramas, né? Então, para 0,00682 mols, qual vai ser a quantia que eu vou ter, né? X gramas. Bom, a gente tem que fazer a regra de 3, né? Vai para cá, que é a cruzada, né? Vai ficar que o X é igual a 0,574926 gramas, vamos arredondar para 75, 0,575 gramas, né, de carbonato de magnésio são consumidas. Então, agora a gente já consegue descobrir o que a gente queria, né? Ele quer qual foi decomposto. O que foi decomposto vai ser o que foi consumido, né? Já que a decomposição não há perda, mas sim também uma forma de reação. Uma forma de reação química onde o reagente é consumido para dar origem a outro produto, né? Então, vamos ver aqui. Se a quantia original é 2,25, então a gente pode considerar 2,25 como 100%. E 0,575 vai ser a porcentagem que foi decomposta, né? Foi consumida. Então, vamos lá. Fazendo essa última regrinha de 3, a gente vai chegar no resultado. Que vai ser 25,55555. Dá para colocar 25,5 aproximadamente, né? Aproximadamente 25,5% ou 25,6% se preferir. Bom, mas de MgCO3, carbonato de magnésio, foi decomposto. E essa é a resposta do nosso problema. Bom, era isso, pessoal. Essa era uma questãozinha de estequiometria para tentar ajudar vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado por qualquer coisa e um abraço. Até a próxima.